Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e todos os que estão através do satélite Amazonas e da internet em diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. Nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendermos a palavra de Deus e assim a nossa alma seja alimentada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Nós já ouvimos os anúncios sobre o Fórum Judicial que será realizado amanhã, a partir das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, na Universidade Livre, em Bogotá, Colômbia. Também do jantar com os magistrados, hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, com a ajuda de Deus. Também já viram o vídeo dos fóruns judiciais, onde, assim como eu posso dizer que tenho aí uma parte, quantos de vocês também pode dizer a mesma coisa? Cada um de vocês também, porque lhes é dada a oportunidade para que todos possam participar nesses fóruns judiciais. Alguns de uma forma, outros de outra forma. Como também dos demais projetos da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, onde também todos têm uma participação, porque é dada a oportunidade para todos de serem ativistas pela paz da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Esse é um trabalho a favor da família humana. Para esta ocasião, leremos no capítulo 15 de São João, do versículo 12 até o 17, e o Senhor Jesus Cristo nos diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso eu vos mando,
que vos ameis uns aos outros. Um mandamento do Senhor, que vos ameis uns aos outros. Podeis assentar, queiram ter a bondade. A pedra angular das virtudes é o amor. E por esse motivo, a etapa final do programa divino na igreja e com a sua igreja é a pedra angular de toda a obra de Cristo com a sua igreja. E por isso essa etapa é chamada a etapa do amor divino. É a pedra angular de todas as virtudes também. Da igreja e na igreja do Senhor Jesus Cristo. O amor divino, o amor da alma, do coração, é o que Deus requer de nós para com Ele. Por isso, quando perguntaram ao Senhor Jesus Cristo, no capítulo 22 de São Mateus, com relação a qual é o maior ou o principal mandamento, vamos ver o que Cristo respondeu. São Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. E os fariseus, ouvindo que ele fizera umedecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas dependem de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, e amar ao próximo como a si mesmo. Este é o resumo da lei, ou seja, que a lei se resume no amor. Por isso, o primeiro mandamento é o amor a Deus, ao único Deus. Por isso ele disse: Ó Israel, ouça, o Senhor vosso Deus é um. Por isso é que está proibido a idolatria na Bíblia. Porque há somente um Deus, a quem todo ser humano está chamado a amar, a servir, e não ter deuses alheios para amá-los. Quando a pessoa busca deuses alheios, ela está sendo infiel a Deus, e isto é adultério espiritual. Esse foi o problema, o grande problema com Israel, o povo de Deus.
E isso trouxe graves consequências a Israel. Também trouxe graves consequências a Salomão e a seu reino. Há um só Deus, o único Deus verdadeiro. Os demais são invenções humanas. E a esse Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual falou de Abraão e disse: meu amigo Abraão. E depois, Cristo falando dos crentes nele disse: meus amigos, ou seja, o mesmo que Abraão é para Deus, ou seja, seu amigo, os crentes em Cristo são amigos, são seus amigos para Jesus Cristo. Por isso disse: não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamarei de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu revelei para vocês. Vocês sabem que os amigos contam todas as coisas aos outros. E algumas vezes, se a esposa sabe, fica aborrecida com o esposo, porque contam até coisas do lar. E um pede conselho ao outro. Algumas vezes são bons conselhos, outras vezes não são tão bons. Mas a questão é o amor entre Deus e os crentes nele. Vejam o amor expressado. Porque não é só amor de palavras, mas tem de ser de obras, de atos também, ações também. Deus falava do seu povo que este o amava de boca, como nós dizemos, da boca para fora. Porém, o amor estava muito longe de Deus. Vejamos a expressão do amor de Deus para com o ser humano. São João, capítulo 3. Verso 16. Começando no versículo 14, diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que creia nele não se perca, mas obtenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A primeira vinda de Cristo é a expressão máxima do amor de Deus para com a família humana. Deus disse que ama a família humana, o ser humano, e ele demonstrou isso enviando Jesus Cristo à família humana, para que ele fosse como os seres humanos. E o corpo de Jesus era nada menos
que o véu de carne, ou o corpo de carne, onde Deus estava habitando em toda a sua plenitude, pelo qual foi dito: Deus visitou o seu povo. E como ele o visitou? Vestido de um corpo humano, porque um grande profeta se levantou entre nós. Era o profeta de quem Moisés dissera: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, e a ele ouvireis. Esse profeta seria o Messias príncipe, no qual Deus estaria habitando em toda a sua plenitude. Por isso, isso está em Deuteronômio capítulo 18, versículos 15 ao 19. E Deus também nos visitou na sua primeira vinda com um propósito. Assim como um amigo, quando visita o outro amigo em sua casa, o faz com um propósito. Um propósito de amor fraternal, de carinho, de companheirismo entre amigos, companheirismo familiar com os membros da família humana. No capítulo 7 de Isaías, versículo 14, falando do Messias, disse: porque a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome se chamará Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Vejam a maneira em que Deus visitaria a raça humana. A visitaria com um homem. Visitaria a raça humana como um homem no meio da humanidade, como um profeta, o qual foi representado lá quando Deus visitou Abraão no dia anterior à destruição de Sodoma e de Gomorra. E ele veio acompanhado com Gabriel e Miguel nessa visita. E quando Miguel e Gabriel aparecem, algo grande está por suceder. E lá estava por suceder algo grande: a destruição de Sodoma e de Gomorra. Mas, para Abraão, era uma bênção. E era a confirmação final de que Abraão, no próximo ano, receberia o filho que Deus lhe havia prometido e que Abraão estivera esperando por 25 anos. E quanto mais passava o tempo, os anos, Abraão não pensava que estivesse mais longe do que Deus lhe havia prometido, senão podia dizer: estou um ano mais próximo de receber, e para receber o filho prometido. E esse filho prometido, Isaque, representava Cristo na sua segunda vinda para vir a Israel. Esse filho prometido é também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o Isaque prometido, o filho que Sara não poderia obter porque ela era estéril. E como os anos eram passados e ela ficava ainda mais idosa, e para o cúmulo, depois de anciã, pois era impossível, ela ainda era estéril, porém Deus havia prometido, e não há coisa alguma impossível para Deus. E assim é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a quem foi prometida a vinda do Senhor para o último dia. E mesmo que a igreja esteja
avançada em idade, porque já tem aproximadamente 2000 anos de idade desde o dia de Pentecostes até o nosso tempo, para o último dia, com a bênção de Cristo, com a bênção de Deus, Ele a rejuvenescerá. E a etapa para rejuvenescê-la, vejamos qual será. Quando Abraão tinha 99 anos, no próximo ano, aos 100 anos, ele teve, e ali estava o filho prometido. Vejam, no segundo jubileu, porque o ano de jubileu sempre é o ano 50. No primeiro ano 50 de jubileu, não lhe chegou o filho prometido. Mas no segundo ano de jubileu de Abraão, quando se cumpriu 100 anos, Deus lhe disse: no próximo ano, tu terás o filho prometido. No segundo ano de jubileu de Abraão, lhe veio o filho prometido. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos ver que ela está no ciclo do ano do jubileu e está esperando o Isaac prometido, o filho prometido, o qual será a segunda vinda do Senhor à sua igreja. Quando virá? Como virá? Quanto a dia, ano e a hora? Isso vamos deixar para explicá-lo. E quando? Quando se... E quando o sétimo selo seja aberto, então se poderá dizer: isso é o cumprimento da vinda do Filho prometido à sua igreja, na etapa do amor divino, na etapa de pedra angular, que corresponde ao ano 50 da igreja, no ciclo 50. E transcorreram 7 etapas, as quais correspondem ao ciclo de 49, representado em 49 anos. E o ano 50 é o jubileu. E agora nos correspondeu viver na era do amor divino, onde o amor, desde o profundo do coração dos filhos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo para com Deus, será restaurado. Lá na primeira etapa de Éfeso, Cristo disse que a sua igreja havia deixado o seu primeiro amor, o primeiro amor a Cristo. Mas, neste tempo final, ela o recuperará, porque os crentes do último dia estarão presentes na era do amor divino. Consequentemente, isso influirá no coração, na alma de cada crente, para amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. E esse, sendo o principal mandamento, estará escrito na alma, no coração, nas tábuas de carne do coração de cada crente. E, consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará cumprindo esse mandamento. Ya no estará en piedras literales, sino en las piedras o tablas de piedra
de carne del corazón, já não estará como dice el apóstol em pedras literais, mas em tábuas de carne diferentes do coração, lugares, como o apóstolo São Paulo nos falou como em vários lugares, en Romanos como na carta aos Romanos, capítulo 2, no capítulo 2. y por consiguiente Consequentemente, habrá un grupo de creyentes bien agradecidos haverá um grupo de a crentes Dios que bem están agradecido a amando con Deus, toda su alma. que estará amando-o com toda a sua alma. Capítulo 2, Carta aos Romanos, capítulo 2, verso versículos 28 al 29, 28 e dice, 29, onde disse: pues no es judío porque não é judeu el que lo es, o que o é exteriormente, ni es la nem é circuncisión circuncisão la que se hace a exteriormente que o en la é carne, exteriormente na carne, que es judío mas é judeu el que lo es, aquele que en o é interior, no interior, y la circuncisión e a es la circuncisão del corazón, a que é de el coração, espíritu, no espírito, não na letra, la alabanza del cual cujo louvor no viene de los não hombres, provém dos sino homens, mas de Dios. de Deus. Eso es lo que nos dice Foi isso que nos falou el apóstol Pablo ahí a o Romanos, apóstolo Paulo na y carta también en Hebreos, aos como Romanos e dice também na carta aos Hebreus, de la siguiente manera en el onde ele capítulo disse da seguinte maneira, 8 de Hebreos, no capítulo 8, Hebreos capítulo 8, verso 10. no versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que Porque haré con este é o la casa de concerto Israel después de aquellos que eu días, farei dice el Señor. Depois daqueles dias, com a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento, Las escribiré. e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Ahora la ley que fue dada en tablas de piedras, ahora Assim, sería escrita en las tablas del corazón a lei que foi dada em tábuas de del pedra, creyente en Cristo. agora seria escrita nas tábuas do Y la coração de cada circuncisión crente em que era Cristo, hecha en la carne, e a circuncisão que era feita na carne, nos homens, ahora es hecha agora en el ela é corazón feita no coração do ser humano, por el Espíritu pelo Santo. Espírito Santo. Eso es E bajo isso é sob o novo pacto, del cual Cristo do habló qual en San Juan, Cristo falou também San Mateo, em São Mateus e em São Lucas, también en la última cena, como também na última cuando dice ceia, en el no capítulo 26 de São versos Mateus, 26 al 29 do de versículo San Mateo, 26 ao 29, habiendo acabado quando diz que, tendo acabado de comer, como el pan, ele tomou o pão, o partiu, y dio a sus discípulos, deu dijo, aos seus discípulos, dizendo-lhes: comei dele todos, porque isto é o meu corpo, que por vós é partido. tipificó su Ele cuerpo representou en o el seu pan. corpo no pão. Y luego, Em seguida, tomando la copa de vino, tomou dio a o sus cálice de discípulos, vinho, dando gracias, agradeceu e deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, nuevo pacto, o sangue do Novo Testamento, que por muchos es derramada para que é remisión. derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ahí Cristo está Cristo estava mostrando aí mostrando que
que ele estabelecerá o novo pacto, o qual estava prometido no capítulo 31 de Jeremias, onde ele escreveria nas tábuas de carne do coração das pessoas as suas leis. E, consequentemente, esses mandamentos divinos, estando no coração, seriam obedecidos de todo o coração e cumpridos por cada crente em Cristo. O maior é o amor. É a pedra angular de todas as virtudes. Portanto, o amor a Deus e ao próximo estará manifestado em toda a sua plenitude no último dia, no corpo místico de Cristo. E o corpo místico de Cristo também trabalhará por amor na era do amor divino para a bênção do programa divino e do próximo. Vejam outra expressão mostrada pelo apóstolo São Paulo, um conhecedor do amor divino. Ele, tendo sido um perseguidor da igreja, Deus teve misericórdia dele. E Cristo lhe apareceu na coluna de fogo, ou seja, lhe apareceu em Espírito Santo. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O próprio Cristo é o mesmo anjo do pacto que esteve lá no Antigo Testamento. Depois apareceu em carne humana, realizou o sacrifício correspondente e depois, no dia de Pentecostes, ele veio sobre 120 crentes e continuou vindo sobre todos aqueles que o recebem como seu Salvador. É Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual também é chamado o anjo do pacto ou anjo de Deus. Jesus Cristo é a pessoa mais importante dos céus e da terra. E é uma bênção e um grande privilégio recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E para que nós o recebemos? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu as conheço e lhes dou vida eterna. E nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, para que Ele nos dê a vida eterna. A vinda de Cristo à Terra 2000 anos atrás foi a máxima expressão do amor de Deus. Vejam aqui na carta aos Romanos, no capítulo 5, começando do versículo 5, ele disse: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. E vejam bem, mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, que a vinda e morte de Cristo na cruz do Calvário é a evidência máxima,
a expressão máxima do amor de Deus para com o ser humano. E a expressão máxima do amor do indivíduo para com Deus é amar a Deus e cumprir os seus mandamentos, os quais estão escritos na alma, no coração das pessoas. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus. Estão na casa de Deus bajo el nuevo pacto. La casa de Dios bajo el nuevo pacto es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el templo de Dios. Por meio de Cristo fomos reconciliados com Deus e agora, estando na casa de Deus sob o novo pacto, e a casa de Deus sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É o templo de Deus sob o novo pacto, sob o Novo Testamento. E disso também o apóstolo São Paulo nos fala na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 5 e 6, onde ele nos ensina que nós somos a família de Deus, a casa de Deus. E ele disse: e Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo para testemunho do que se ia anunciar. Mas Cristo como filho sobre sua casa, a qual casa somos nós, se tão somente retermos firmes até o fim a confiança e a glória da esperança. E a casa de Deus agora, o templo de Deus agora, a família de Deus está composta por todos os crentes em Cristo, a qual esteve sendo construída com pedras vivas, com seres humanos que recebem Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim, nascem na família de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é la que ha recibido el reino de Dios, que está en la esfera espiritual. Capítulo 2. A que recebeu o reino de Deus que está na sua esfera espiritual. Na carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 14 em diante, nos diz: en adelante dice: porque Él es nuestra paz, que de los pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Desses tempos, das monarquias, desses reinos e reis e reinas. Toda pessoa, quando vê filmes antigos dos tempos dos monarcas, daqueles reinos, reis e rainhas, diz: eu gostaria de ter vivido nesse tempo e de ser filho do rei e da rainha tal, sempre buscando o melhor. E esta é uma forma de observar positivamente, e sempre tem que se buscar o melhor, o máximo. Mas o que dizer de um filho ou uma filha de Deus? Isso é o máximo. Deus é o Rei dos céus e da terra. Seus filhos são reis, rainhas, que são limpos pelo sangue de Cristo e são colocados na casa de Deus, na família de Deus, e são membros da família de Deus. Por isso é que todo o programa divino no novo pacto esteve se desenvolvendo na família de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, estará esperando a pedra angular da família de Deus, que é a segunda vinda de Cristo, vindo como pedra angular, pedra de ângulo, a qual Daniel viu no capítulo 2, versículos 30 a 45. Aquela pedra não cortada por mãos, que veio no tempo dos pés de ferro e de barro, da visão ou do sonho que Nabucodonosor teve. E vejam bem, é nessa etapa que corresponde ao nosso tempo, onde se fará uma realidade a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo esteve sendo esperada pela igreja do Senhor Jesus Cristo desde o tempo dos apóstolos. Eles tiveram a primeira vinda lá. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, neste tempo final, terá a segunda vinda de Cristo, que virá como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores na sua obra de reclamação, para reclamar tudo que ele redimiu com seu precioso sangue, restaurá-los à vida eterna física, com corpos físicos imortais, glorificados e jovens, como o corpo glorificado que o nosso Salvador Jesus Cristo tem. E agora, seguindo no versículo 20 do capítulo 2 da carta aos Efésios, nos diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Viram? Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Podemos ver que o templo de Deus bajo o novo pacto é a igreja. Assim nós podemos ver que o templo de Deus sob o novo pacto é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e por isso todas as coisas que estavam no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, estarão na igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo cumpridas em pessoas. Por exemplo, as duas oliveiras, a arca do pacto e todas essas coisas que estavam lá estarão materializadas em seres humanos.
E daquelas coisas que estavam no lugar santo, en el lugar santo, se materializaram durante as 7 eras da igreja. O sacrifício que se oferecia no átrio, Cristo realizou na cruz do Calvário. E as coisas que correspondem ao lugar santíssimo do tabernáculo que Moisés construiu e ao templo que o rei Salomão construiu, quando se materializarão? Neste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E por isso encontramos que a arca do pacto estava ali, a qual representa Cristo, a palavra. E neste tempo final é onde se passa ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E os 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, e os 2 querubins gigantes de madeira de oliveira, que o rei Salomão construiu, recobertos com ouro, as 2 oliveiras, os querubins de madeira de oliveira, correspondente às 2 oliveiras, aos ministérios de Moisés e Elias, estarão na etapa do lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era de ouro, na era de pedra angular, no último dia, a era do amor divino, expressada para os crentes em Cristo, e dos crentes em Cristo para Cristo. Portanto, esse templo espiritual de Cristo veio crescendo de era em era. E como, na medida em que se coloca pedras e blocos numa construção, o edifício que está sendo construído vai crescendo, assim também a igreja do Senhor Jesus Cristo veio crescendo. E agora são encontradas as últimas pedras, que são pessoas, pedras vivas, que são colocadas, e logo esta construção estará completa e virá a sua dedicação, a sua inauguração, como algumas pessoas diriam, como o rei Salomão fez quando dedicou o templo a Deus, e como Moisés fez quando dedicou o tabernáculo a Deus, e a presença de Deus veio naquela nuvem de luz, naquela coluna de fogo, entrou e morou ali. Assim será a vinda do Senhor à sua igreja, para a sua dedicação e na sua dedicação desse templo espiritual da igreja do Senhor Jesus Cristo, para Deus morar em sua igreja em toda a sua plenitude, ou seja, que a igreja está esperando uma grande bênção, onde receberá transformação e depois irá com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A igreja, nesse tempo, estará amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, e a seu próximo como a si mesma. Assim, amemo-nos uns aos outros, porque é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. E nesta era final, na era de ouro, na era da pedra angular, na era do amor divino, receberemos todas as bênçãos de Deus. E antes que comece a grande tribulação, a igreja do Senhor Jesus Cristo irá com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, com corpos
glorificados, porque não há aviões nem foguetes que nos levem à casa do Pai Celestial na 7ª dimensão. Cristo, porém, prometeu nos levar com Ele. Ele disse: as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Portanto, neste tempo final, nós temos a visita final de Deus, a visita de Cristo no meio da sua igreja. A sua igreja é quem tem a promessa da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação, com o livrinho aberto na sua mão. O livrinho que estava selado com 7 selos no capítulo 5 do Apocalipse, logo é aberto no capítulo 6 e também no capítulo 8. Depois, ele o traz à terra no capítulo 10. O título de propriedade para a nossa restauração, a vida eterna física, como está prometido na Escritura. Portanto, você se mantenha amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, e amando a seu próximo como a si mesmo. O mesmo é para mim também. E se há aqui alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E nós estaremos orando por você, para que o amor de Deus, por meio de Cristo, seja derramado no seu coração. Cristo lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no nome do Senhor. Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo. Produza um novo nascimento em você e assim nasça no reino de Deus. Lembre-se do que Cristo disse para Nicodemos no capítulo 3 de São João. Na verdade te digo, que aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E todos queremos entrar no reino de Deus. Por isso temos que nascer da água, do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, para assim podermos entrar no reino de Deus, que é o único reino onde a pessoa está segura, está em paz, sabendo que o seu futuro eterno o tem garantido com Cristo. Aquelas pessoas que ainda não receberam Cristo e que Deus lhes falou em sua alma, em seu coração, podem continuar passando à frente, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. E com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A confissão mais importante que um ser humano pode fazer na sua vida é confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a maior decisão que um ser humano, que uma pessoa pode fazer na sua vida é receber Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque essa é a única decisão que coloca o ser humano na vida eterna. Não existe outra decisão que coloque a pessoa na vida eterna, somente recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Deus tem muitas pessoas aqui em Bogotá, na Colômbia, e em toda a bela Colômbia. Ele está chamando-as neste tempo final.
E assim o reino de Deus se enche de colombianos. Não se preocupem que há suficiente espaço no reino de Deus. E Deus tem muitas pessoas em todos os países da América Latina e está chamando-as neste tempo final. E o reino de Deus está se enchendo, o reino de Cristo está se enchendo de latino-americanos e caribenhos. E tem muitas pessoas em outras nações também, as quais está chamando neste tempo final. O único lugar seguro é o reino de Deus. Não existe outro lugar onde a pessoa possa estar segura e onde a pessoa possa obter paz na sua alma, no seu coração. Porque o único que traz a paz e que dá paz para a alma é Jesus Cristo. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Assim Cristo nos disse. Ele nos reconcilia com Deus. Consequentemente, Ele nos coloca em paz com Deus. Por isso, Cristo é a nossa paz, como o apóstolo São Paulo disse, porque Ele é o príncipe da paz. Conforme o capítulo 9 de Isaías, do versículo 1 ao 11, e a carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao 22. No programa divino, esse é o tempo para o chamado final da parte de Deus, para completar o seu corpo místico de crentes, ou seja, a sua igreja. E correspondeu a nós vivermos no tempo final, no último dia. O último dia é o 7º milênio, contando desde Adão até o nosso tempo. Assim como o último dia da semana é o sábado. E o sábado representa o 7º milênio, desde Adão até o nosso tempo. E quando se fala dos últimos dias, está se falando dos últimos milênios, nos quais Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E esses últimos dias diante de Deus são, para os seres humanos, o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. No 5º milênio, Deus começou a derramar do seu Espírito sobre toda a carne, lá no dia de Pentecostes. E desde ali continuou derramando do seu Espírito sobre toda a carne, que o receberia como seu único e suficiente Salvador. E Ele continua derramando o seu Espírito Santo sobre todas as pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador, que são batizadas na água no seu nome. Cristo as batiza com Espírito Santo e fogo, produz nessas pessoas o novo nascimento, e assim elas nascem de novo, nascem no reino de Deus, no reino de Cristo. E não há outra forma para se entrar no reino de Deus. Cristo disse assim: quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer da água do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Consequentemente, não poderá obter a vida eterna. É Cristo quem tem a exclusividade da vida eterna por parte de Deus. E Ele a outorga aos que o aceitam como seu único e suficiente Salvador, os quais Ele representou e tipificou nas ovelhas que o Pai lhe deu, para que as busque e lhes dê a vida eterna. Agora vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo. Vocês nas demais nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe e lhes limpe de todo pecado com seu sangue. Vocês sejam batizados na água no seu nome, Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em vocês. E as crianças a partir dos 10 anos de idade também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo las receba. Recordem o que Cristo disse: deixai que as crianças venham a mim, e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus.
Levantemos as nossas mãos para os céus, a Cristo, e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, Te trazendo todas estas pessoas que ouviram a pregação do Teu Evangelho e cuja fé de Cristo nasceu em suas almas, e elas responderam ao chamado, aceitando Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda e creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da Tua fé em mim e da minha fé em Ti, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora você me perguntará, quando vocês podem me batizar? Porque Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo. E todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Cristo foi quem disse, quem crer e for batizado será salvo. E disse para irem por todo mundo pregando o Evangelho e batizando as pessoas que crescem. E serem batizadas na água no nome do Senhor é um mandamento de Cristo para todas as pessoas que recebem Cristo como Salvador. O próprio Jesus Cristo, quando João estava pregando e batizando lá no Rio Jordão, Jesus apareceu ali para ser batizado por João Batista. Entrou nas águas do batismo lá no Rio Jordão, e quando João viu e chegou a vez de Jesus ser batizado, João lhe disse, eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Porque João estava anunciando que depois dele viria um maior do que ele. E agora, ele veio, o qual era maior do que João, para que João, que era menor, o batizasse. E Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça, e então o batizou. Se Cristo teve de ser batizado para cumprir toda a justiça, muito mais nós. E quando Jesus foi batizado e se levantou das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre Jesus na forma de uma pomba. E João disse, eu vi, porque quem me disse que depois de mim viria um maior do que eu, o qual seria o Messias, me diz que sobre quem eu visse o Espírito Santo descer como pomba sobre ele, esse seria o Messias. Esse seria o Cordeiro de Deus. Esse seria o que viria depois de mim. E eu vi. O vi descer em forma de pomba sobre Jesus. E esse é o que viria depois de mim. Assim o apresentou ao povo. Por isso, toda pessoa recebe Cristo como Salvador, é batizada na água no nome do Senhor. Depois o Espírito Santo virá sobre essa pessoa. Essa é a ordem bíblica para que o Espírito Santo venha
sobre el Espíritu Santo as sobre pessoas las personas. e assim producir el nuevo nacimiento, produzirá um novo en las nascimento nas pessoas personas, y así entrar al reino e de assim Dios entrarão con vida no reino de Deus eterna. com a vida eterna. El agua en el bautismo A água no batismo não tira os pecados. Cristo, É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. pero el bautismo Mas o en agua, batismo na água, bautismo en agua, somos identificados e nesse con batismo na água, nós somos identificados com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Esa es la tipología Esse é o simbolismo do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. de Jesucristo. Assim, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, morre para o mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais, ou seja, no batismo, a pessoa está sendo simbolicamente sepultada. E quando levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo no seu reino. Tão simples assim é o batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos vocês continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador, amando uns aos outros e amando a Deus sobre todas as coisas. Agora deixarei com vocês aqui o reverendo Sarria, para que ele lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui com vocês o reverendo Alejandro Sarria, e em cada país deixarei o ministro correspondente com vocês, de cada país. Deus lhes abençoe e guarde a todos.